Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Iago e desejo que todos sejam muito bem-vindos. Iremos tratar de um conteúdo de genética relacionado à odontologia, bastante interessante e inteiramente embasado no artigo científico Longitudinal Study of Oral Microbiome Variation in Twins, que traduzindo para o português significa o estudo longitudinal da variação da microbiota oral em gêmeos. O nosso trabalho foi realizado de forma revisional, sobre o estudo que possuía como objetivo estabelecer a prevalência dos fatores responsáveis pela constituição e variação da microbiota oral em grupos de indivíduos, a fim de mensurar a contribuição ambiental e genética, sendo examinados prevalentemente grupos de indivíduos gêmeos, sejam eles gêmeos fraternos ou não fraternos. Ademais, também foram observados os efeitos do complexo saúde-doença atrelados à microbiota oral. Os seres humanos são hospedeiros de uma infinidade de micro-organismos que povoam rapidamente o corpo após o nascimento, sujeitos a uma interação complexa que depende da genética do hospedeiro, do estilo de vida e do ambiente. Interação essa que é fisiológica em nosso organismo. Contudo, o processo de desbiose desse ecossistema induz a doença crônica da cárie dentária, a doença crônica mais comum em todo o mundo. Vários fatores biológicos, ambientais e genéticos são prováveis para impactar a predisposição, início, progressão e gravidade da doença. Embora estudos longitudinais sejam capazes de capturar essas influências, eles não são feitos amplamente. Dessa forma, até que ponto as diferenças na microbiota oral são explicadas pela genética do hospedeiro? Para investigar esses fatores, nesta pesquisa foi analisada amostras supragengivais de gêmeos ao longo de um ano, com amostras de DNA sendo amplificadas visando a região V4 do gene 16S, revelando que as variações da microbiota oral foram formadas principalmente pelo ambiente quando comparadas à genética do hospedeiro. Mas sabe-se que tal fato deve-se muito à limitação da análise, em virtude da falta de abrangência dessa pesquisa e do interesse na área, uma vez que os estudos a respeito da síndrome de Sjögren, responsável pelo quadro clínico da xerostomia, já demonstram correlação genética de herdabilidade, assim demonstrando o potencial de alterar bastante a balança na contribuição genética para a variabilidade da microbiota oral. Como uma das mais diversas ecologias microbianas em humanos, o microbioma oral tem importância crítica para a saúde sistêmica. Na verdade, a desbiose microbiana oral está subjacente a muitas doenças orais humanas com consequências sistêmicas. Mas o mecanismo exato que regula os padrões microbianos associados à transição da saúde para a doença e de lesões agudas crônicas permanece indescritível. A perda da homeostase microbiana do hospedeiro no ecossistema oral leva a uma variedade de condições orais e sistêmicas, incluindo a cárie, a doença periodontal e até mesmo o câncer. Quanto à metodologia do estudo, foram usados 70 pares de gêmeos com idades entre 5 a 11 anos e um par de trigêmeos, sendo 62 monozigóticos e 81 dizigóticos. Desses, 45 dizigóticos de sexos iguais e 36 dizigóticos de sexos opostos. O estudo também fez coleta de placa supragengival dos participantes, 3 amostras em um intervalo de 6 meses cada. Também se aplicou um questionário com 132 perguntas sobre higiene bucal, hábitos alimentares e hábitos de higiene. E também se procedeu ao sequenciamento de DNA. Bom, pessoal, eu sou Albert e dando continuidade ao que foi falado anteriormente, eu fiquei responsável por explicar um pouco o que é discutido no artigo. Então, a discussão diz respeito à doença infecciosa multifatorial mais prevalente no mundo, que é a cárie dentária, e busca estabelecer uma correlação entre os fatores genéticos e os fatores ambientais que influenciam no surgimento
progressão e gravidade da doença. De acordo com as descobertas obtidas através de um estudo longitudinal, fica constatado que a composição da microbiota oral e o fenótipo da cárie estão ligados mais intimamente ao comportamento adquirido pelo indivíduo do que a condições genéticas pré-estabelecidas. No entanto, estudos transversais realizados com 752 pares de gêmeos possuem resultados distintos. Foram analisados os micro-organismos presentes no biofilme e constatado que mais de 50% deles eram hereditários, mas também sofriam mudanças claras de acordo com o ambiente em que os indivíduos vivem. Em síntese, o estudo mostra que a genética está mais intimamente ligada a fatores do hospedeiro, como fluxo salivar, anatomia do dente e a resposta imune, que podem ser responsáveis de 40% a 60% do início das doenças, do que aos micro-organismos que habitam a cavidade oral e provocam a cárie. Ademais, é destacado que a evidência de que a microbiota oral é moldada pela genética do hospedeiro tem sido muito menos investigado quando comparado à microbiota intestinal, principalmente no contexto de previsões fenotípicas de saúde e doença, e que dados apresentados enfatizam a noção de que interações microbianas complexas são principalmente influenciadas por hábitos e idade do indivíduo, e não por antecedentes genéticos exclusivamente. Quanto aos resultados, as associações ecológicas de taxa microbiana supragengival foram mais afetadas por fatores ambientais do que por influência genética, sendo a influência genética reduzida ao longo do tempo em virtude dos hábitos, bem como a alimentação. Várias comunidades bacterianas foram detectadas em cada uma das 3 amostragens. Dessas comunidades bacterianas, 5 filos se destacaram, a saber, Formicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria e Actinobacteria. Os grupos bacterianos associados à cárie foram impactados por fatores ambientais e foram capazes de coexistir com outros grupos bacterianos. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho referente ao artigo Longitudinal Study of Oral Microbiome Variation in Twins, que demonstrou os fatores inerentes à variação da microbiota oral e sua complexidade. Esperamos que ele possa servir como referência futura para o melhor aprendizado de todos. Seguem as referências que usamos para a construção do nosso trabalho.